foi uma campanha e tanto do Sport, né? Porque o Sport pegou adversários duríssimos no meio do caminho, né? Não que o Corinthians não tenha sido, foi também. Mas, pô, você ganhar de um Inter, de um Vasco, Palmeiras também, né? Então, Isso. pô, são clubes muito grandes e foram jogos muito difíceis, né? Essa é a primeira fase que foi o Brasiliense. Talvez tenha sido apenas assim, né, em termos de comparação com os outros adversários, o que nós tivemos menos dificuldade, né? Aí, na sequência, foi só clubes aí campeões nacionais, né? E todas essas fases, o Sport não era favorito. Em alguns momentos, alguns dirigentes colocaram até pensando assim, né? Na próxima fase nós vamos já nos preparar sem o devido respeito, sem ter jogado ainda nem a primeira partida, nem a segunda. E assim, a gente foi se formando ali, né? A gente foi conseguindo criar assim, mais confiança no próprio modelo do jogo. O Nelsinho conseguiu ali fazer uns ajustes, a gente nunca imagina, mas nem fala-se muito, mas nós perdemos o melhor jogador para a final, que era o Romerito. Sim, por causa do... O Goiás não Isso. liberou o Romerito para jogar a E eu decisão. me lembro que nós fomos jogar contra o Vasco, a semifinal, e a gente estava treinando no campo do Fluminense no Rio. E a gente, assim, se abraçava, chorava, porque a gente sabia que era uma peça ali, assim, que a gente ia perder, que era o cara de referência que nós tínhamos, né? Melhor jogador do Campeonato Pernambucano, tava fazendo gols, e de repente você perde aquele cara no... Assim, né? Se nós passássemos pelo Vasco, ia ser o próximo adversário, ia ser a final, o próximo... E aí a gente ficou pensando, nós vamos ter time, né? Nós vamos conseguir ser um Romerito. E o Romerito falava assim, olha, isso lá no Rio, se você passar para a final, eu vou assistir a final. E ele realmente veio, né? Quem entrou no lugar dele, Dutra? Você lembra, não? Quem jogou? Entrou Cássio Cássio, isso. e acho que o Luiz Henrique fez algumas funções diferentes na forma de jogar. Mas ali, assim, os adversários sempre pensavam assim, poxa, vai ser difícil lá no Rio, na Ilha do Retiro. Nós vamos ter que fazer O um resultado placar aqui. em casa, E o Corinthians foi o único time que conseguiu, se eu não me engano, fazer 3 gols no nosso time. Os outros adversários ninguém tinha conseguido. E aquele jogo contra o Corinthians, nosso time não jogou nada. Lá em São Literalmente, Paulo. o primeiro jogo da final, nós 80 simplesmente... mil pessoas no Morumbi. Simplesmente nós ficamos muito ali atrás, ali... Aquela coisa, poxa, vamos segurar aqui na ilha, a gente decide, né? A gente sempre E pensava não era assim. característica daquele time, né? Não era. Alguns jogos com o próprio Inter, era para nós termos conseguido um placar até de vitória ou um empate. Eles acharam um gol ali no segundo tempo. E aí nós tivemos uma dificuldade, claro, no segundo jogo, né? Eles também ter feito um gol, perdemos um jogador, então tivemos que fazer ali uma superação no segundo tempo. E já o Corinthians não. O Corinthians, além de ter jogado bem, eles poderiam ter feito mais gols na gente, né? E aí o que veio ao nosso favor foi o Enilton ter achado aquele gol, né? O Bala ali com o Enilton e ali deu uma sobrevida pra gente. Aí voltou toda aquela confiança, né? De a gente saber que dentro da ilha, 2-0 a gente conseguia tirar, né? E vocês fizeram um placar muito rápido, né? Foi. E que não foi um jogo bonito, né? Assim, como toda final né? Não é aquele jogo que é parecido com um jogo de fase. É diferente, não tem jeito. Você fica mais atento, você sempre tem bola dividida, você não vai com um pé um pouco mole, você vai ter que jogar mais duro, não pode ter erro, porque esse erro você paga caro. E quando a gente fez o primeiro gol, logo em seguida o segundo, né, foi muito rápido do primeiro para o segundo. Aí ali nós conseguimos destabilizar assim, o emocional do Corinthians, né? Assim, nós atingimos ele o emocional, né? Eles não tiveram mais, porque o jogo estava muito equilibrado, nós não tínhamos tido nenhuma chance no primeiro tempo, até antes do gol.
chance clara nenhum jogo estava muito parelho mesmo. E aí aqueles 2 gols realmente deu aquele desânimo neles. Eles tiveram uma oportunidade num lance até bobo, que foi a expulsão do Saci, né? Logo na saída da bola, teve um lançamento, eu não lembro se foi o próprio Acosta que pegou a bola com o Magrão ali, a turma sei se foi pênalti ou não foi pênalti. Teve Esse lance, você imaginar assim, poxa, eles estavam com 1 a menos, a bola era uma bola parada e nós conseguimos dar uma situação de gol para eles, com a gente, todo mundo praticamente ali na parte defensiva. Então foi um erro que poderia ter custado, né? Caro. Aí o restante do jogo foi bem tranquilo, nós controlamos o jogo e assim, ali matou. Os 2 a 0 psicologicamente pro Corinthians foi um nocaute, entendeu? Entendi. Nós jogamos assim, sem medo nenhum de tomar um gol. Vocês jogaram com autoridade, Jogamos. A gente não tinha nenhum momento assim, poxa, a gente tem que ficar aqui atrás, porque não vamos tomar um gol. Não tinha esse pensamento. Nós tínhamos uma segurança, vamos fazer 2. Nós vamos fazer 2 gols. Fizemos. Acabou. E nessa segurança aí, eu me recordo muito, né, da história do Bala, né? Quando terminou o jogo lá de São Paulo, que ele veio com a história que... não, esse é o gol do título. Deus falou comigo e disse que a gente vai ser campeão. Isso rolava lá dentro, internamente, repercutia lá dentro? Como é que era essa história lá, hein? Rapaz, o Bala, ele... A gente gostava muito de brincar, né? Uhum. E o Bala tinha uma amizade muito bonita com o Diogo. Lateral. Isso, Diogo lateral. E sempre que íamos no avião, nós costumávamos brincar, fazendo pergunta, quem era o mais inteligente que o outro. E nesse jogo, quando teve o jogo da Ilha, nós fazíamos sempre a oração antes de entrar em campo. E o Bala sempre era o último que chegava, porque acabava o aquecimento, todo mundo ia botar o material e o Bala chegava sempre ali por último, para fechar, fazer a oração e subir. E o Bala trouxe uma cartolina, se não me engano, e botou bem no meio da roda, isso, com os dizeres bíblicos, né? E isso foi assim uma coisa assim, ele estava com muita convicção, com muita fé que aquilo não era umas palavras ao vento, entendeu? Entendi. Porque assim, isso foi levado como chacota, né, lá no primeiro jogo, né? Sim. Alguns jogadores, o próprio treinador levou aquilo ali como assim, sabe, você tá usando isso aí para motivar, é isso que tentaram desqualificar. Mas nós entendemos aquela mensagem, entendeu? Nós tínhamos aquela convicção, porque como eu disse antes, né, nós sabíamos que lá dentro da Ilha do Retiro a gente tinha força. E aquelas palavras que o Bala, né, que o Bala disse que uma pessoa, né, um pastor, se eu não me engano, falou para ele, e ele levou pra gente, nós tomamos aquela palavra como verdade. E fomos com o jogo com essa convicção realmente. E aí tudo aconteceu realmente de uma maneira muito assim bonita, tranquila. E assim, graças a Deus, né, assim, o Bala conta essa história em assim, acho que um vídeo que fizeram, né, sobre esse momento, que realmente a gente entende que até o próprio Enilton fala, né, Papai do Céu, eu acho que ele faz isso depois do jogo, né, queria agradecer o Papai do Céu por aquele gol que ele fez, né, que foi bem no final do jogo. Foi bem no finalzinho. Aquilo ali foi uma luz realmente, ali foi um renovo pra gente pro segundo jogo. E que bom que vocês levaram por esse lado internamente, né, como você disse. Acho que muita gente levou aquilo na chacota, né? Muita gente levou aquilo na brincadeira, que ele, o Bala, né, terminou levando a sério e levando para vocês como uma coisa séria, né? Sim, sim. Porque assim, como eu disse, o Bala é um cara... Brincalhão, extrovertido, às vezes polêmico, mas naquele momento nós entendemos o que ele quis passar pra gente, né? Nós não levamos aquilo ali, poxa, o Bala tá falando bobagem, algo assim do tipo, não. Nós entendemos o que ele quis passar pra gente. Por isso que ele chegou com com aquela folha de cartolina, se eu não me engano, e colocou ali no meio, né? E um dia antes, o próprio Nelsinho, olhando aquele palanque sendo montado, ele dizendo, olha, amanhã só um que vai subir ali. Foi? O Nelsinho falou, tava todo mundo... Aquele time assim era tão interessante que acabava o jogo, a gente não tinha vontade de ir embora. A gente ficava sentando, conversando até escurecer. Que normal, acabou o treino, cada um pega o seu material e casa.
Nós ficávamos conversando lá um tempão mesmo, até escurecer, aí depois que descia. Aí numa dessas a gente tá conversando ali pós-treino, aí o Nelsinho veio, ficou ali próximo da gente. Aí o pessoal montando o palco ali, aí ele fez esse comentário, ó, gente, amanhã só um que vai subir ali. Aí o Bala, e é nós, viu, professor? Nós que vamos subir lá amanhã. Ele falou? O Bala tava com uma fé muito, muito grande, assim, ele tava muito confiante realmente na vitória, no título, né? Pô, que legal. Bacana essa história, né? Meu povo, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC!